hoje? Hoje eu faço. Tem muita gente para escolher. Muita gente para escolher. Então, quem lê a parte, você lê, Lisa? Leio. Tá bom, então vamos lá. Eu consegui achar o Vinha de Luz, ó. Já estou melhorando. Daqui a um ano você acha o Fonte Viva. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 45, necessidade especial. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus, através de Lucas, capítulo 22, versículo 32. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade, que nos ensinam a amar uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui junto a nós, nos dando essa grande oportunidade de conhecer o seu Evangelho, conhecermos as leis de Deus e nos ajudar a não desfalecermos. Que as nossas necessidades materiais não nos façam perder como há milênios nos perdemos. Por isso, Senhor, lhe agradecemos por mais essa noite, mais esse encontro, mais essa oportunidade de aprendermos cada vez mais o seu Evangelho para nos fortalecer cada vez mais das nossas maiores e melhores necessidades. Está naquela procurai primeiro o reino dos céus. Obrigado por tudo, Mestre. Pedimos tuas bênçãos, Senhor, para todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, para todos o restante do grupo, os que virão, os que não poderão vir, e possam todos receber nesse momento tudo que nós aqui presentes estamos recebendo. Essa sensação de paz, de tranquilidade, e que todas essas vibrações para chegar também aos nossos vizinhos,
nossos amigos, nossos parentes. E possa chegar também, Senhor, à nossa antiga casa de estudos, onde alguns de nós fez seus primeiros contatos com a doutrina, a casa de Maria Vaz. Que ela possa ser abençoada neste momento e que essas vibrações cheguem lá, a todos lá que frequentam lá, que possam também sentir o que nós estamos sentindo. Mas, como bons pedintes, Senhor, queremos pedir também por todos aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia, os nossos vizinhos, nossos colegas, companheiros de trabalho, os nossos amigos, familiares, parentes, que todos também possam se sentir neste momento agraciados com as suas bênçãos. Possam se sentir bem melhores do que estavam ainda há pouco. E pedimos também, Senhor, por aqueles que estão doentes, que cada um de nós tem na sua mente, no seu coração, o nome de alguém que está necessitando muito do seu auxílio, do auxílio dos bons médicos do espaço, e possam todos esses companheiros receber o que tanto precisam para a sua cura. Enfim, Senhor, muito mais agradecemos e muito mais lhe pedimos que esta noite seja de muito aprendizado, muita paz, e que os bons amigos espirituais aqui presentes possam nos ajudar a todos melhor a entender o que nós vamos conversar agora. Graças a Deus, Senhor. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Sr. Roberto. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Sr. Roberto. Boa noite, Elisa, Sr. Roberto, Afrânio, Jorge, boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje é o livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 600. Já passou do meio, viu, Sr. Roberto? Estamos na nossa pergunta. Na nossa pergunta, não. Estamos estudando o nosso livro, desculpa. Oi? Nosso livro? Estamos estudando o nosso livro, o Livro dos Espíritos. O que nós somos? Vamos começar, dona Elisa? Vamos. Elisa Cristina. Não está escrito aqui que é o Livro dos Espíritos Superiores, é o Livro dos Espíritos, então nós estamos incluídos nisso. Bom, se a gente for lá naquela escala espírita, me preocupa, tá? Então vamos ficar só o Livro dos Espíritos. Eu não vou comentar muito isso, não, que se aprofundar, né, muitos de nós ficarão tristes. Tá certo. Vamos lá. Pergunta 600. Então, hoje eu estudo Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 11, dos 3 reinos, pergunta 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte, no estado de erraticidade, como a do homem? Bom, até que faz uma pergunta interessante, que é essa palavrinha aqui, erraticidade, né? Ela até um tempo atrás me confundia, né? O que é o espírito errante? Alguém pode me falar aí? Pode falar para a gente já começar a distinguir isso aí? A reencarnação. Sim. Né? O espírito errante é aquele que... Né, não é, porque eu pensava, olha só, quando eu entrei no espiritismo e vi essa palavra, eu pensava, será que é aquele, o espírito que erra? Mas aí depois a gente foi vendo que existem espíritos já de um certo nível evolutivo, né, que já não dão essas vaciladas que a gente dá, e eles são considerados espíritos errantes. Né? Então, o Jorge já falou aí, errante é aquele que precisa reencarnar. Não é que erra, que anda assim, digamos assim, a sua caminhada ainda está meio
né? Não está totalmente firme, porque só não é errante, de acordo lá, se a gente for voltar lá atrás, na pergunta 220 e pouco, 226, 27, só não é errante o espírito puro. Não precisa mais reencarnar. Mesmo aquilo lá tem que, de vez em quando, né, pode reencarnar e tal, pode ainda estar nesse estado de erraticidade. Tanto que nós temos no livro, de novo, o famoso livro Renúncia, como esse livro tem informação, hein? Aqui o Antênio falando para Alcione, falando, olha, toma cuidado. Já vi muitos espíritos saírem daqui e voltarem com mais encargos, assim, mais problemas, né, do que quando saíram. E vão ter que retornar agora para também consertar o que fizeram, né, resgatar aquilo que fizeram. Então a gente vê que até a Alcione, ela não é espírito puro. Né? Podemos falar de 99,9% praticamente dos espíritos que nós já ouvimos falar são errantes. Talvez o Francisco de Assis, acredito que seja, não. E a mãe, né? Mãe Santíssima, Maria, também não. Mas, eu não sei o Sai Baba, né? Mas todo mundo fala que era um avatar, né? Mas se a gente colocar até os outros grandes que nós falamos, a Madre Teresa, a Irmã Dulce, Chico, né? Gandhi, né? Podemos colocar todos ainda eles como errantes. Porque ainda estão na caminhada, mas não estão na caminhada totalmente, 100% firme. Por isso que é errante, a caminhada vacila, balança. Né? Esse é o lance lá do Artênio, né? Lá do Renúncia, é uma coisa interessante. Já vi muitos partirem daqui e voltarem mais onerados, a palavra que ele usa, mais onerados do que quando partiram. Quer dizer, arrumaram dívidas, voltaram onerados. Então, essa pergunta aqui vem nos mostrar, primeiro, você está fazendo essa pergunta, entrando nessa, digamos, querendo fazer uma comparação, entra no estado de erraticidade como homem. Mas, para ser espírito errante, nós já temos que ter o quê? Nós já falamos sobre isso em algumas perguntas acima, qual foi? Lá de cima, né? Que falta livre-arbítrio. É necessário para a gente estar nesse estágio de espírito errante, já estar no estágio de, né, de ter poder de decisões. Já usamos a nossa vontade. Então, há muita diferença entre nós e os animais nisso aí. É muita mesmo. Né? Nós já podemos, né, os animais não tem como, digamos, saírem da reencarnação onerados, conforme falou Artênio. Não tem. Não tem mesmo. Né? Nós, infelizmente, se o cara lá de Sirius voltou onerado, imagine nós, né? Então, é um negócio que a gente tem que pensar bem, né? Tomar muito cuidado. A partir de cada vez que a gente vai, né? A gente tem que aumentar os nossos cuidados para não cair de novo no mal, né? Alguém quer falar alguma coisa? Estava lembrando aqui do Asclepios, que é muito comentado, né? É um espírito que ele vai ter que reencarnar, se quiser, no caso, entre 500 a 80 anos, a 800. Está lá escrito, né? É mais ou menos assim, de 500 a 800. E até o Livro da Vida Eterna, capítulo 3, se eu não me engano. O capítulo 3. Mas veja bem, o Jorge, essa questão é o seguinte: mesmo que tenha que reencarnar, não aqui na Terra, mas em outro mundo, errante. Lá em Júpiter, são errantes. Só não são errantes? Quer ver a pergunta aqui? Também aqui. Peraí, deixa eu ver aqui, só para a gente ver isso. Caramba. Espírito errante. Espírito errante. Então, na pergunta 226. É isso que eu pensei, 226. 226. Tá definindo isso para a gente. Vamos ler ela, Elisa? Peraí.
226. Vamos ler 225, até interessante isso, que a gente pensa que espírito errante também é um sinal de inferioridade, é muito interessante isso. E não é. Porque eu sou espírito errante não significa que, né, eu sou inferior. Olha só, olha a pretensão aqui, né? Mas porque a gente vai ver que um Gandhi aí, conforme nós falamos aqui, uma Madre Teresa de Calcutá, não são espíritos igual a mim, né? Nem pensar, tão longe, graças a Deus já. Estão lá na frente na caminhada. Então, vamos ler a 225 também para falar sobre esse assunto, essa questão da gente. Olha, eu estou falando por mim, tá, gente? Eu pensava nisso tudo, tá? Isso era um pensamento meu, que o espírito errante errava, que o espírito errante era muito inferior. Então, essa pergunta foi bom para a gente dar uma clareada nisso. Não sei se vocês pensavam assim, mas eu pensava. Tá? Então, Roberto. 225. Isso. Pergunta 225. Nós estamos olhando a 225 e a 226, falando sobre a erraticidade, sobre espíritos errantes. Tá? É a pergunta lá sobre a questão do animal. Você vai para a erraticidade como nós, os homens. Tá? Eu já estou na 225. Isso, então vamos lá. 225. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Então, toda vez que nós estamos libertos da matéria, tá? Todo espírito que já raciocina, já pensa, né? Já tem livre-arbítrio, já usa de sua vontade, são espíritos errantes, até chegar num nível top mesmo, que já são, digamos assim, espíritos, assim, os cristos, né? Os espíritos bem elevados mesmo. Nós chamamos Kardec chama aqui de espírito puro, né? Esses realmente, onde estiverem, já não existe essa palavra, encarnação, reencarnação, nada disso. Tá? Estão em outro nível de vida. Ou muda aí, ó. Afrânio, você está mudo. Está mudo. Tem que desativar o mudo, querido. Desabilita o modo silêncio mudo aí. Gente, Voltou. olha só, o telefone fechou sozinho no mudo. Tem espírito aqui, brincalhão, zombeteiro. Fechou no mudo, agora que eu descobri. Fala, Sandra. Não fui eu que falei para desabilitar. Pois é. Então, a gente estava falando sobre essa questão, né? O Jesus vive numa situação, né, que nós não temos ideia, né, do que é. Então, qual o mundo que Jesus habita hoje, né? Então, já estão num outro tópico que a gente não tem assim uma compreensão, não pode falar muito. A nossa compreensão é tão limitada, que quando a gente fala de animais, né, daqui a pouco vamos conversar aqui, vai falar sobre essa questão, deixa eu ver, eu voltar. Não, deixa para lá. Depois a gente fala sobre a outra questão dos animais aí ainda. Bom, vamos ler a 226 agora. Pergunta 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que têm de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Tá? Estado definitivo. Esses não são mais errantes. Tá? São puros, não tem necessidade de reencarnar, não sabemos nem como é que é essa questão do viver deles, né? Não temos nem ideia. Mas vamos nos satisfazer isso. Porque a gente vê, lá em Júpiter a reencarnação é mais rápida, a infância é menor tempo, nessas informações que nós temos da Revista Espírita.
Então, em Júpiter, aqueles espíritos são bem mais elevados que nós, são errantes. E outros mundos também, que mais elevados que Júpiter ainda são errantes. Agora, a partir do momento que o espírito se torna assim, tipo como a Joana de Anjos, quando fala da coisa, fala consciência cósmica, né? É algo realmente fora do nosso normal, né? O espírito já não é mais espírito errante, tá? E vamos ler a 227, Elisa, só para a gente... É uma outra questão que a gente fala, né? Essa questão de quando está desencarnado, né? O que é que nós devemos fazer? Vamos lá. 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros. Estudam e procuram meios de elevar-se. Observam o que ocorre nos lugares onde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Aí fala assim, nós podemos fazer uma pergunta. Nós podemos nos melhorar após desencarnado? Melhorar. A pergunta é essa. Olha só o que está falando aqui. Ouve, lê, vão ao lugar, não pode ir, não viu, tal, ouve, tal. E tudo isso lhes incute ideias que ainda não tinham. O que é que isso significa? Podemos nos melhorar desencarnados. Mas não estou falando progredir, evolução. Mas é muito importante, quando está no lado de lá, trabalhar e estudar. Fazer o que Silas faz no Ação e Reação, André Luiz faz todos esses livros que traz para a gente, trouxe para a gente tudo isso. Trabalho e estudo. Ele está fazendo um estudo no trabalho, um trabalho com estudo. Né? Olha só que interessante, né? E traz as informações para a gente. Então, outra coisa, como espírito errante, nós podemos melhorar muito, muito, porque nós vamos trazer conosco ideias, né? Vamos ter um modo de ver, né? De pensar, que nós não tínhamos como encarnado. Aproveitar esse segundo tempo da nossa vida, né? Como foi falando a Luiz, nós vivemos em 2 tempos, né? Esse segundo tempo é aproveitar também para nos encher de informações, trabalho e informações. Porque na pergunta 230 é bem claro. Já que estamos aí, vamos ler a 230 para voltar para 600, Elisa. Lê qual? 230. 230. Bem aí, logo depois. Nossa, tem tanta coisa escrita aqui, perto que o 230 até sumiu. Eu também tenho um monte de coisa escrita de escola Volta aqui. do 230 aqui. 230. Na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tem de consegui-lo. Todavia, a existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Tá aí. Né? Podemos nos melhorar lá e devemos. Trabalhar muito, estudar muito, aproveitar muito essa fase lá em cima, que nós vamos estar libertos da matéria, ou seja, algumas coisas não vai nos pesar tanto, né, como a nossa labuta aqui na Terra, o nosso trabalho, nosso dia a dia, nossas necessidades, né, de sustento, né, de tudo, né, as dificuldades do dia a dia, de ir para lá e para cá, a dona de casa, ou outro, né, o marido que trabalha fora. Todas essas dificuldades, nós vamos estar, de uma certa forma, né, livres dela. Então, devemos aproveitar mesmo, nos melhorar ao máximo para quando a gente vir, né, a gente já tem, com novas ideias, com certeza, vamos ter uma vida um pouquinho melhor, né? Bom, então nós já vimos o que é ser um espírito errante. Podia falar muito mais, né? Mas já deu para a gente ter ideia. E o espírito errante pode melhorar, pode trabalhar, pode estudar, pode fazer isso e aquilo. Aí vocês vão falar, peraí, mas o animal também pode trabalhar. Nós vamos ver alguns livros do André Luiz, o Samaritano chegando com os Muares. É isso? É interessante que fala Muares.
O Ares para a gente pode ser um burro, um jumento, um cavalo. Não é isso? É? Dos cães. Hum? Dos cães. Cachorro. No Ares também, cachorro? Também vem com cachorro. Sim, cachorro trabalhando lá, sim. Tá aqui, Não, tá aqui o nosso lado, tá na parte até aberta. tá, exato. Não, sim, é que eu estou falando que os Moares, né? Estou falando dos Moares. Mas aí não tinha aberto para cachorro. Mas tem outros animais. Agora, o interessante é o seguinte: lá tem um animal voador, um tal de ibis voador, não é isso? Ele. É aquela espécie que vive, por exemplo, aqui na Praia de Ramos não, aqui na Segunda Ponte, tem muito isso aí. Eles É comem, ibis o nome daquilo? aqueles bicos grandes que eles enfiam, pegam lá os casos, por exemplo, camarão ou caranguejos que vivem naquela região, eles comem aqui. E nas Ilhas Galápagos, eu vi aqui na internet, nas Ilhas Galápagos tem muito. Agora, é uma variedade Ibis. enorme, né? Ibis. Eu não sabia que o nome dele era ibis, não. Pensava que era outro até, né? Então, Tem grandão, mas é eles que comem essas larvas que diz aqui a irmã a Narcisa. Narcisa ou a outra? é a Narcisa. Narcisa mesmo, é a Narcisa. Então a gente vê que tem muitos animais na erraticidade, mas em comparação com o número de animal que desencarna aqui no planeta, isso não é nada. É irrisório. Tá? É irrisório mesmo. É um pinguinho no i. Tá? Lógico. Mas são animais também que estão sob a tutela de alguns mentores, de alguns responsáveis. Eles estão na erraticidade trabalhando, mas ainda também não se decidem nada, não tem livre-arbítrio, não conseguem. Estão lá até porque, né, foram designados para estar lá junto àqueles outros espíritos para auxiliá-lo. Quando aqui no final desse capítulo, Hum. do 33, diz assim, o André Luiz queria saber quando poderia usar aeróbios e tal, ela faz lá umas comparações que eu não vou entrar em detalhes. Está lá no 33, no final, quem estiver interessado, está ali. Diz assim, a Narcisa diz assim, se você está interessado, você vai ao Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentações, onde vai receber valiosas informações sobre os animais. Aí. É? Tem um lugar certo lá, ainda bem que aqui entre a gente não é mole, não, tem lugar nenhum. Né? Aqui só tem desinformação sobre os animais. Então. Posso falar uma coisinha rapidinho? Fala. Porque na ambiência espiritual a gente desenvolve. Mas é aqui no corpo físico que a gente vem para a vivência. Aí é exemplo do Paulo. O Paulo estava sucumbindo à aprovação. Como ele é o vaso escolhido, Jesus apareceu, ele deu a guinada. Né? E poucos de nós conseguimos. Poucos de nós. Mas tem muita gente aí que consegue dar uma revertida. Fazer o reverso. É só isso. Claro que sim. É a questão 230. A 230 nós lemos ainda há pouco, exatamente. Né? Mas, então, veja bem, a erraticidade é uma coisa que praticamente é para nós. Quando há algum animal lá, é porque espíritos mais elevados que nós, tá? Por alguma necessidade, né, conseguiram, né, levar esses animais para lá. Eles não estão lá por livre-arbítrio, nem estão, né, não significa que eles lá vão aprender muito mais, crescer muito mais, nada disso. Eles vão continuar fazendo o trabalho deles. Porque essa questão também da evolução do animal, nós vamos ver mais à frente. É outra pergunta, a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho. Tá? Então é isso aí. Tá? Resumindo, repete a pergunta, Elise, vamos ler a resposta. Né? Ou alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, silêncio, que ninguém quer falar. 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se, depois da morte, no estado de erraticidade como a do homem? Levei 2 partes. Resposta dos espíritos. Fica numa espécie de erraticidade, pois
que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. Espírito Bom, errante, essa primeira parte da pergunta, se lembra que nós comentamos aquele negócio de alma-grupo, né? Isso aqui os espíritos estão fazendo de novo questão de falar o seguinte: é uma individualidade. Fica em algum lugar. Se lá existe milhões da mesma individualidade, são milhões de individualidades que ficam nesse lugar, nessa espécie de erraticidade. Mas eles vão agora, na segunda parte, explicar o que é espírito errante para diferenciar essa erraticidade aqui, tá? Então vamos lá. o espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Isso aqui é no geral, tá, gente? Porque nós acabamos de falar de algumas, por isso nós falando, é um número mínimo de animais que estão fora dessa regra geral, tá? Mas isso não é absoluto. Mas, né, a gente já sabe disso, que os animais geralmente, né, reencarnam imediatamente. Agora, como é feito esse reencarne, se vai continuar cachorro, continuar como cachorro, né? Já imaginou? O cachorro fala, não, agora eu cansei de abanar rabinho, de andar no chão, eu quero virar um pássaro né, e quero ser um pássaro que vai observar muitas coisas. Quero ser uma futura coruja. Já imaginou o cachorro pedir para você? Hein? Aquela coruja que sabe latir? Não dá e dá certo, né? Ninguém vai morrer de medo. Então, o animal, coitado, não tem como decidir, não pensa, não tem consciência de si mesmo. Olha só, mas o que eu falei aqui. Eu agora estou cansado de ser cachorro, quero ser uma coruja. Olha, não tem essa consciência ainda que nós temos, né? Olha, em relação até a essa forma perispiritual, e para segurar essa forma, poxa, realmente fica até. Os espíritos ainda não falam para a gente isso. Né? Para manter a forma. Nós sabemos que nós mantemos a forma. Não é isso? Quando a gente começa, vamos estudar isso no Libertação, aquela história de monoideia, começamos a nos perder, o que é que nós vamos atrapalhando? Justamente manter a manutenção da forma. Aí vai se desfigurando até o void. Tá? Agora, o animal, eu não vi informação em lugar nenhum a respeito disso. Não vi. Pode ser que tenha, até vários livros sobre isso, eu não vi, tá? Então, é difícil, que essa forma é a consciência do si que a mantém. É justamente isso. Eu sou um ser humano, eu já sei que eu sou um ser humano. Eu já tenho consciência plena disso. Ah, quer falar, Jorge? Não, não. É que eu estava aqui explicando aqui uma coisa, quase que eu errei. Já sabia. Tá, então, tá aí não é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. A maioria dos casos, né, não dá tempo. Saiu daqui e já vai para ali. Agora, os animais tutel, sempre a gente escuta, estão mais domesticados, né? Já ouvi falar isso, estão mais próximos a nós, né? Esses, às vezes, por necessidade até nossa, né? Aquela história que todo mundo tem um caso, né? É o Ernesto Bozano com vários casos, etc., do animal que aparece, que a pessoa sente, não é isso? E assim vai por diante, né? Tem esses poréns aí que também, se a gente for olhar a quantidade de animais, vamos ver que isso também são casos pequenos, mas existem, né? Acontece muito. A Elisa viu o gato, né? O gato assim atrás da porta com o zoião dela. Ah, tá, tu vai ver só. Né, Elisa? Hoje eu vi um gato passando no corredor. Da tua casa? É, Outro gato? e não era a Aninha, porque a Aninha estava deitada.
andar. Nossa Senhora, eu não vejo nada, graças a Deus. Não, Eu também não sei nem como é que vi. só vejo a geladeira, né? Abro a porta, olho lá dentro, eu vejo tudo. Eu também não costumo ver nada, não, mas. Seu às vezes Roberto, acontece. seu Roberto Consuelo, comentar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Eu também não tenho, não. Agora é fogo, né? Eu estava lendo uma história aqui, a gente começa a ler, vem por surgir as histórias, né? Não tem muito a ver, não, mas o animal. A mulher tinha uma cachorrinha, uma poodlezinha, né? Uma senhora. Mas ela era muito rígida com a coitadinha da poodle, tá? Por exemplo, tipo, a poodle tinha que dormir só em cima do paninho dela, não podia subir em sofá, não podia ir na cama, não podia. Um monte de coisa a poodle não podia fazer, né? Tinha que sair perfilando na rua, né? Que nem militar, pá, pá, pá. E uma vez. Hein? E a, e a gente sabe. E a gente sabe que o poodle é um cachorro que acha que é gente, né? Ele não sabe que ele é cachorro, né? O poodle se acha gente, né? E quando a mulher uma vez chamou uma amiga dela tomar um café com ela e tal, e o papo vai para perna, e eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar um banho que eu te acompanho até em casa. Aí a mulher foi, entrou no banheiro, a poodle lá no cantinho dela, onde ela determinava que a poodlezinha deitasse lá. Aí ela só acompanhando ela com o olho, a poodle. Quando ela entrou no banheiro, a poodle ficou atenta. Aí, de repente, a mulher começou a tomar o banho, disse que a poodle, né, esqueceu que tinha outra pessoa em casa, se levantou, correu para o sofá, subiu no sofá, foi na cama, bagunçou a cama, fez um auê tremendo na casa. E daqui a pouco ela deu um estalo, ela parou assim e voltou mansamente, pontinha de pé, para outro paninho que ela deitava e ficou lá quietinha. Aí foi a mulher, saiu do banheiro, né? Olha só a história. Ela se ligava naquela mulher ia ao banheiro para fazer a bagunça, não. Que a mulher ia ao banheiro e podia sair logo, não. Era o chuveiro, gente. O barulho do chuveiro que ligava, né? Ela ia fazer a baguncinha dela, fazia tudo, coitada, que estava represado dentro dela, subir na cama, subir no sofá, olha só, e voltava, né? Aí foi que a mulher se tocou, né? Que a vizinha... aí a vizinha falou: vem cá, você deu alguma coisa para essa cachorra comer? Ela tem algum problema mental? Você entrou no banheiro, a cachorra tal, de repente a cachorra, não sei porquê, deu uma parada e voltou pro paninho dela e você saiu do banheiro, muita coincidência. Né? A mulher se tocou, né? Poxa vida, eu acho que eu estou fazendo algo meio errado, né? Ela aproveitava o barulho do chuveiro para fazer a baguncinha dela. Ver como é que são os animais, né? Tem uma inteligência assim, né? Não pode ser grandes coisas, mas, né? Coitada, né? Represada, se soltou. Tem nada muito a ver com o estudo, mas eu achei essa história tão interessante que eu pensei, vou falar assim mesmo. Bom, 600 está tudo bem? Já está tudo certo a pergunta 600? Então vamos para 601, que ainda dá tempo, né? Tem bastante tempo. Tá. Né? Vamos lá, 601. Estou pensando na poodlezinha. Não, eu adorei essa história. Cara, os gatos aqui em casa sobem no sofá, sobem na cama. É impossível proibir um gato de subir nas coisas. Não, mas 601. coitadinha da puta, aqui em casa também, ela fazia de tudo também. Aliás, só dormia no sofá, né? Eu chegava em casa, ela estava lá no cantinho dela. Não podia tirar ela, não, que ela não gostava, ficava aborrecida. Né? Como dizem, né? Achava que era a gente. Vê, Cristina foi embora, a cama é da minha. Uma cama de solteira da gatinha. Porque a Aninha não sai da cama da Cristina. E agora? Pois é, ela chega e ela vão ter que dividir a cama. 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? É uma pergunta bem simples. Nada no universo está parado. Tudo está em movimento. E essa lei do progresso é o quê? Acompanha o movimento. Ninguém está parado, né? Ninguém está estacionado. Pode dar uma paradinha durante uma reencarnação, ou mesmo uma passagem lá na erraticidade, vamos passar a usar essa palavra, né? Bonita, erraticidade. Em vez de plano espiritual, na erraticidade.
Mas não existe isso na nossas, né, no nosso universo. O pai não cessa de trabalhar, e eu também. A atividade o tempo todo. Aí tem gente que fala, mas ele criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. É uma coisa interessante, que eu também não entendia, né? Que esse sétimo dia é o quê? É o número 7, o número completo, que fecha, né? Fecha o ciclo. Então, no sétimo dia, Deus não descansou, fechou o ciclo, que já foi começar outro ciclo. Né? Mas, na nossa compreensão, lendo a Bíblia no pé da letra, sétimo dia, Deus pegava uma varinha de pescar, ia para a praia, tal, relaxar, que já fiz a terra em 6 dias, né? Mas É, não é nada disso. uma falta de senso, porque se ele não cessa de trabalhar, como é que ele descansou no sétimo dia? Não, é que Jesus acabou com isso, que o Velho Antigo Testamento a pessoa lia o pé da letra, né, e ficava meio embaraçado. Jesus acabou com isso, né? Jesus que fala, o Pai não cessa de trabalhar, e eu também. Poxa, vamos tirar essas ideias da cabeça, é isso aí mesmo, né? Então, a pergunta é essa, se os homens, né, nós, aliás, a gente se confunde muito, porque começa no mineral aqui no nosso planeta, a história. Vegetal, papapá, até chegar ao hominal. A gente fica numa dúvida cruel, né? Poxa, quer dizer que o mineral vai virar planta. A planta vai virar. O mineral vai virar planta, a planta vai virar animal. É isso, assim, a gente pode pensar nisso ao pé da letra, né? E o Leão Denis ainda fala, né? O mineral dorme, né? A planta sente, o homem pensa, um negócio assim que o Leão Denis fala, não me lembro bem. Mas não é isso. Quem vai sair de um lugar para outro, a pedra vai ser sempre pedra. Aquele princípio espiritual, que de alguma forma, não sei como, vai seguir à frente. Ah, o próximo reino é o vegetal, então vai chegar lá. Aquele princípio espiritual, que é o vegetal, vai chegar lá em várias passagens, chegar no nominal, no animal, desculpa, no animal. E depois, nominal. Mas é o princípio espiritual, a gente tem que ter sempre isso na cabeça, não é o objeto em si. É que nós materializamos tantas nossas ideias, né? Aquela história de desencarnar os pensamentos, né? Que a gente acha, né, que o princípio espiritual, que as coisas vão acontecer assim. Aquela história, né, eu estava lendo ontem do Alfred Wallace Russell, né, e da teoria da evolução, Darwin, né, que eles lançaram mais ou menos na mesma época a teoria da evolução das espécies, né. O Darwin parou, que foi uma teoria muito mais bem elaborada, que apesar que o Wallace era espírita, tá, o Wallace. Era bem espiritualizado, inclusive, mas o Wallace também não alcançou essa questão, né, de acabar com a tal do elo perdido. Foi onde o Darwin parou. Porque ele viu ali que entre o homem e o macaco tinha uma passagem que não tinha explicação, o elo perdido. E o Emmanuel vem no livro Consolador e fala para a gente: olha, o macaco não desceu da árvore. Os animais vão ser sempre animais. Vai passar por ali os princípios espirituais que vão progredir. Foram criados para isso, para um objetivo de evolução. Ah, meu gato, não, o gato da Elisa futuramente vai ser um elefante. Não pode, vai ser sempre gato. O princípio espiritual dele, se o elefante é mais elevado, uma hora vai chegar lá. Vai ser golfinho, vai ser isso, aquilo, vai ser coruja, que observa tudo, vai ser tudo, né? Então, essa questão é bem clara para a gente, né? Então, sujeito à lei progressiva, sim, né? Mas lá em Júpiter nós lemos que os animais são mais adiantados que os da Terra. Não é isso que nós lemos? Mas lá continuam animais. Se eles foram lá criados, entre aspas, co-criados, mas vamos botar criados, com
condição de servir ao homem de uma forma diferente, de acordo com as necessidades do homem de lá, do ser espiritual de lá, aí é outra história, né? O Lino Miramês, achei interessante falar sobre duas coisas que eu achei interessantes, né? Uma eu vou falar agora, a questão do macaco lá, o Júpiter, ele bota essa opção, não está afirmando. O macaco lá pode muito bem, entre aspas, né, ser um pedreiro lá. E lá não vai ter, como os espíritos são mais refinados e tal, né? E que não tem essa parede. Tá? Ele botou isso mesmo para a gente só, né? Ou plantar, fazer a lavoura, né? Um outro animal. E lá eles vão ter as funções deles, esses animais, de acordo com as necessidades dos humanos de lá, seres de lá. E como são mais evoluídos que nós, logicamente os animais vão ter funções diferentes para servir a esses seres, né, esses humanos de lá. Achei muito interessante que o Miramês colocou. E outra coisa que ele colocou sobre a nossa bandeira. As duas palavras tem nossa bandeira, que ele fala, né, onde se lê ordem e progresso. A ordem é a base do progresso, ou seja, me lembrou daquela questão do Chico Emmanuel, disciplina, disciplina, disciplina. Aí está a ordem, né? Nessa palavrinha, né? A ordem é a base do progresso. E o progresso, ele coloca a expressão de Deus, manifestando-se em toda parte. E tudo no universo evolui, né? Quando você acaba um planeta, uma estrela, né, um sol, se acaba, não está se acabando. Está devolvendo seus componentes materiais para se formar novas estrelas, novos mundos. Aí tem suas passagens, aí vão falar aí, né, dos buracos negros, buraco de minhoca, não sei o quê. São as passagens, né? São as suas passagens. Mas tudo está em movimento, tudo em progresso. Alguém quer comentar? Fala. Para me entender, eu nunca tinha pensado em relação. Então, o princípio, vamos pegar aqui o princípio do átomo ao arcanjo, que é 540. Né? Então, o princípio inteligente que anima, onde a gente vê aqui vamos dizer assim, uma montanha. Então, são vários princípios inteligentes ali agregados. Quando um vai saltando, digamos, tem princípios, tem grupos de princípios dessa montanha que são mais velhos, chega em determinado momento, ele vai cumprir as suas funções em outras áreas. Estou me fazendo entender, mas pegando para a gente situar, saiu ali do mineral vegetal. Princípio inteligente. Né? Pois é. Então, a parte orgânica, molecular, que nós entendemos, elas vai, penso eu, que ali, o fluido vital ali já não vai existir. É a desagregação natural desse componente dessa montanha, vamos dizer assim? É isso? É. Tá, E tudo está em evolução, Jorge. Até como é? Até falei aqui errado. Desagregação. Que acontece, aqueles princípiozinhos menores também estão em progresso. Um exemplo nosso, quando fala do átomo ao arcanjo, que também já foi átomo. Não é isso que fala na 540? Tá? Mas aquele átomo ali, tá? Digamos, quando esse átomo não é arcanjo. Né? O arcanjo passou lá no átomo. Exato. Tá? Isso aí é o E final. foi embora. É isso. É o futuro de todos nós. Eles colocam isso muito bem no Pergunta 540. O átomo ao arcanjo, que também já foi átomo. Eles fazem questão de falar isso, que também já foi átomo. Tá? Então, quando o Sanzio, não, o Flacos, o ministro Flacos fala daquelas trilhões de células que estão no nosso corpo. Tá? Aqui são trilhões de princípios espirituais, que nós não sabemos onde isso vai acabar lá no micro, nem no macro. Sob nossa responsabilidade. Sob nossa responsabilidade. Agora, entrando na questão também, estão em evolução. Tanto que nós temos o nosso corpo, nós sabemos isso, né?
as células mais avançadas, os neurônios, sistema nervoso. Olha só, né? Já passaram por etapas, agora, como a compreensão disso, eu não sei, tá? Não sei. Agora, o mais interessante é isso, a gente vê lá na Bíblia, aquela questão que o homem criou os animais para... Deus criou os animais para servir os homens. O Miramês repete isso aqui quando fala, né? Os animais, eles não foram criados para servir os homens eternamente. Olha só que o Miramês coloca. Os animais não foram criados para servir os homens eternamente. Eles também vão evoluir, vão chegar ao reino nominal, ao arcanjo, ao anjo, ao arcanjo, etc. E quando a Bíblia fala, aí tá os animais para você se servir, se a gente se servir deles, a gente pensa que é para a gente praticar crueldade, matar, comer, etc. Não. Deus está colocando a responsabilidade de pegar esses seres menores, olha só, e ajudá-los também no progresso, na lei de progresso. É nossa responsabilidade, com os animais, com tudo. Fala, Jorge. Pergunta 70. Vida e morte, e a morte. O que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta da massa de onde saiu. Volta para o meio ambiente. Fluido cósmico, vamos dizer assim. Fluido cósmico, é. Tá? Então, ele diz que esse ser orgânico morto é o corpo físico. Você falou das células aí, não é isso? É. Células orgânicas. Quer dizer, vai desidratar, a parte óssea depois vai também, tudo isso é princípio. Ele coloca, morto o ser, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, né, que resultam novos seres. Então, quer dizer, vai resultar novos princípios. Meu Deus! Há uma história meio funesta, meio, né? O pessoal fala que fruta de cemitério é sempre a melhor. Fruta de cemitério é sempre a melhor, né? É uma brincadeira que eu acho até chato falar, né? Porque a agregação lá dos negócios dos... A gente sabe da história do fluido vital, né? Que tem aquele... Tem um nome até que dão, né? Fati, não sei o quê, né? Não me lembro. Fogo fato. Hein? Fogo Fogo fato. fato. Isso. Que é a volta do fluido vital para o fluido cósmico universal, né? Então, a gente está vendo que isso nós não entendemos, mas que as células que desencarnaram ali já estão no estágio de animal. É isso. Que vai formar esses novos organismos. Novo princípio. Né? Como é, gente? Pelo amor de Deus, né? Um dia que eu souber, eu falo para vocês, mas quando a gente se interessar nisso, a gente vai estar num lugar que não precisa de telefone falando, tudo via pensamento, telão. Segredo do Estado. O Marco Aurélio diz que nós somos as células que compõem Jesus. Jesus. Compõe Jesus, não é isso? Exatamente. É isso. Ele fala isso. Tem lógica. Olha, o rebelde aí. Quem colocou o homem na cruz? Nós. Se nós somos responsáveis, né, por esses corpinhos lindos que nós temos, né? No futuro, esses corpinhos vão ser hominais, nós estaremos numa situação bem melhor e vai haver essa ligação magnética e eletromagnética. É isso, né? A gente não está falando nada de magnetismo aqui. Em algum lugar, vai dizer assim, agora se parar, reúne todo mundo. A atração, Jorge. A atração. Exato. Né? Exato. Agora, se você vai lá, vai conviver com eles. Bom, vamos ver. Vamos ler então, Elisa. Dá tempo ainda, rapidinho. A pergunta e a resposta. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são.
dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem, e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Nós comentamos aqui, lá em Júpiter é diferente, né? Tem um homem lá, de acordo com a necessidade do homem de lá, animais com mais capacidade, né? Até falando aqui de comunicação, dos planos de meios mais amplos de comunicação, para haver maior entendimento. Olha essa coisa interessante, né, que está falando na resposta. Bom, vamos ler a mensagem de Kardec, né, Liz? Que aí a gente encerra. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo. Imaginemos-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Eu fico imaginando o elefante, mandar ele fazer um crochê, né? Crochê, né? Não vai dar certo, né? Estava pensando nisso. Na direção do homem vai dar ruim. O elefante é só trabalho intelectual, viu, Elisa? Por causa do tamanhozinho dele. Bom, gente, o senhor Roberto, o conselheiro ficaram calados hoje, não falam nada. Estou ouvindo, estou Tá aprendendo. ouvindo? Tá ouvindo? Tá só pensando nos gatinhos, daqui a pouco tem que dar comida, dar água, botar os bichinhos para dormir, né? Tem 2 aqui. Não, já botei quase todos. Só tem um que agora está faltando para botar para dormir, que está aqui deitado nas minhas pernas. Aqui. Ô, Elisa, olha a mulher da Puduzinha aí, olha o que a Consuelo confessou aqui, hein? Já botei para dormir. Já estão 2 lá no quarto lá de baixo, um aqui no quarto daqui, dorme aqui comigo, e o que está no meio das minhas pernas aqui vai dormir lá na cozinha. Mas tudo na caminha, com colchinha, com cobertor. Cada um dorme num lugar diferente. Porque os dois, porque se deixar solto na casa, eu acordo e não tenho mais casa. Né? Porque são 5, não dá. Viu, Elisa? Tá igual a senhora, ligar o negócio do chuveiro, dar um estalo. É assim mesmo. O gato vai tudo voando. Vai tudo, Eu durmo no lugar sempre, né? Tem que estar separado, a gente tem que se separar. Principalmente tem uma aqui que ela é totalmente antissocial, ela fica sozinha lá embaixo, lá onde, lá perto da piscina, lá, ela fica lá